Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nos itens 12 e 13, Emprego da Fortuna. Item 12. Quando considerado a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação, da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aprimoramento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Crer-se-ia, ao ver a atividade que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto que não se trata quase sempre, senão em vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade ou vos entregar aos excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna, frequentemente mais do que suficiente. Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem um amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona sujeita a um trabalho penoso, orgulhar-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para outros e não para si mesmos. Insensatos! Credes, pois, realmente que vos será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraternal impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. Não haveis pensado, senão em vosso corpo. Seu bem-estar, seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoísta. Por ele que morre, haveis negligenciado vosso espírito que viverá sempre. Assim, esse Senhor tão estimado e acariciado tornou-se vosso tirano, comanda vosso espírito, que se faz seu escravo. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Item 13. Ao homem, sendo o depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que dele estiver feito, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não fazê-los servir senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá asilo àquele que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar. E devessem elas disso tirar um proveito legítimo. O bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada.
A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Ó, vós ricos, se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro se saciará nesta fonte benfazeja. Tereis nesta vida os inefáveis gozos da alma, em lugar dos gozos materiais do egoísmo, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será abençoado sobre a terra. E quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá a palavra da parábola dos talentos. Ó, bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos entre a mão dos quais a fortuna é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nos quais a fortuna pode ser empregada ultimamente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando isso for necessário, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe dela não se envergonhe. Fénelon, Alger, 1860. E para nos auxiliar no estudo de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Adriano Passos e Dr. Francisco Assis. Um ótimo estudo a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco e nos ilumine agora nesse nosso estudo. A fortuna, né, que nós trazemos conosco, ela tem dois sentidos, né? É a fortuna espiritual e a material. E eu queria falar um pouquinho da fortuna espiritual. Nós distribuímos, doamos aquilo que ajuntamos, né? O certo seria o rico da fortuna material ajudar, promover o progresso, tanto tecnológico quanto alimentar, educação, saúde. Isso vem ocorrendo? Vem sim. Não são todos que promovem esse desenvolvimento com a própria fortuna. E ela vem para ser empregada dessa forma. Uns com o conhecimento, com o estudo, com a dinâmica de fazer a roda do dinheiro movimentar, produzindo empregos, tirando vários outros da miséria, né, que temos que pegar os ricos, né, tirar os que estão aflitos, sem alimento, sem moradia, primeiro da esmola, como diz o texto, e analisar se ali primeiro teria que também dar o salário, o emprego. Mas voltando à fortuna espiritual. Quando nós ficamos magoados, quando nós ficamos tristes, nervosos, criamos o ódio, que é o amor doente, né? Que eu sempre falo isso. Nós criamos o ódio no coração, na nossa mente. Nós vamos distribuir isso. Então, essa fortuna que nós trazemos para poder acolher, para poder conversar, entender as pessoas, que todos nós atravessamos dificuldades, um dia mais, um dia menos, e
todo mundo quer escutar algum conselho ou quer dar o conselho. Nós temos a triste situação de entender mais dos problemas alheios do que os próprios problemas. Porque os nossos próprios problemas, nós fazemos ele de fortuna. Guardamos ele. E sempre estamos olhando aquele baú. Douramos o baú por fora, achando que ali tem uma coisa muito preciosa nossa. É a dor que alguém nos causou, ou a dor que nós causamos em alguém. É a tristeza da perda de um ente querido. É a briga com o irmão consanguíneo, ou com aquele amigo que andou falando algumas verdades pra gente. E a gente vai colocando tudo isso no baú. Esse baú douradinho que nós tratamos de fortuna. Só que a gente não trata ela dessa fortuna conscientemente. Nós cuidamos daquilo ali, lembramos daquilo ali, e aquilo ali nos incomoda. É uma fortuna que nos incomoda a alma. Nós estamos terminando um período que foi um período de pandemia, mas que serviu para muita gente, inclusive eu, e tenho certeza que cada um de vocês refletir. E agora que nós estamos voltando à normalidade, estamos assustados. Como uma criança que sai, que acorda de um sono, o quarto escuro, e deparando com as mudanças que ocorreram. Só que a parte material da Terra ainda continua a mesma coisa. O que mudou foi a gente. Nós tivemos tempo para poder analisar aquela caixinha nossa dourada, aquela fortuna que não é bacana, e muitos se propuseram a mudar. Essa mudança não é fácil. Eu, depois que entrei para a doutrina espírita e comecei a me interessar e estudar, e fui sendo levado, conduzido a cada dia um novo trabalho, um novo desafio, mas um desafio bom. E hoje eu tenho uma grande satisfação, que é um dos trabalhos mais bonitos que eu vejo que tem dentro da doutrina espírita, que é o acolhimento fraterno. Tenho feito grandes amigos ali, conversando. É uma troca de experiência, é uma troca de amor, de afeto, de ternura, sinceridade. E isso isso é um tesouro. Isso é um tesouro. A gente conversar com as pessoas. Antigamente isso era normal. Nós tínhamos amigos confidentes. Nós tínhamos um irmão confidente. Só que veio a tecnologia, tirou tudo isso. É muito difícil hoje a gente conversar, ter aquele amigo para poder se abrir.
E isso era um tesouro que a gente tinha e não tem mais hoje. Hoje nós temos a falta desse amigo, que talvez nós tenhamos até brigado com ele, discutido, escutado alguma coisa que não devia, que está lá dentro daquela caixinha nossa de tesouro. Temos que tirar muita coisa dali para poder ilustrar, para poder ver o que é. Umas para poder aprender, outras para poder resgatar. O tesouro da amizade, a fortuna dos amigos, aqueles que podemos contar com eles. Mas não é só na ajuda de pegar um emprego, conseguir um emprego, ir numa festa. Não. É uma ajuda de acolhimento. E cada um de nós podemos fazer isso. Quantos amigos que nós tínhamos antes, que temos recordações boas com eles, e que nós nos afastamos deles. É a nossa fortuna esquecida. Agora, dentro desse estudo, do dinheiro, da fortuna, do mamon, eu peguei um textinho para poder fazer uma análise. E também está dentro dessa fortuna espiritual. Eu não vou ler, só vou fazer algumas puxar para poder ter comentários. A autoridade, ela decorre de poder, de dinheiro, de estudo. Então isso é uma fortuna. Mas o abuso da autoridade não é bom. A autoridade, ela tem que ser feita com amor. Tem que ter consciência para poder dispor e espalhar essa autoridade de forma igualitária. Como um professor faz dentro de uma sala de aula. Bom, a gente entende que um professor ensina ali para 30, 50 alunos da mesma forma para todos. Então, ali ele está exercendo uma autoridade do saber. A inteligência é outra fortuna que nós temos. Como eu disse, temos que estudar, temos que procurar saber, mas alguns já vêm dotados com essa inteligência, abençoado pelo nosso Pai Maior. E nem sempre essa inteligência é utilizada para o lado do bem, promovendo o desenvolvimento, o lazer, a alimentação. Vamos analisar, por exemplo, Santos Dumont. Ele veio, na história de algum livro espírita que já lemos, que eu não recordo o título. Ele veio em missão para poder promover vários e vários inventos que iam colocar a humanidade numa situação mais dar um salto tecnológico para poder colocar as distâncias menores. Principalmente vamos analisar aí o avião. Sabemos que não foi só ele que desenvolveu, mas ele foi um dos principais. E quando ele utilizou a inteligência, veio outro homem inteligente e colocou o que o avião fazer. Além de transportar cargas, passageiros, colocou para transportar a bomba. A fortuna de um que inventou o avião
com a fortuna do outro, da inteligência usada de forma maliciosa, na maldade. Mas isso é coisa do homem, né? Sim. Mas Deus, na hora que Ele coloca a inteligência em cada um de nós, até nesse indivíduo que usou o avião para poder colocar a bomba lá, Deus não coloca a inteligência para poder trazer a maldade. Da mesma forma, Deus não coloca o homem rico para poder ser o infortúnio dele, para poder ser a desgraça dele. Não. O homem com a fortuna, ele tem mais possibilidades ainda de fazer o bem. Aí, dentro daquele baú nosso, o que é que tem lá dentro? Tem egoísmo, tem os vícios. E isso acaba sendo utilizado, a fortuna, de forma errada. No texto a gente vê algum questionamento a respeito das provas, né? Da prova da fortuna e da miséria. Vamos colocar da pobreza. Todas as duas são dificílimas. Mas a da pobreza, algumas vezes, xingamos, blasfemamos contra Deus, contra a providência divina. Mas muitas vezes ela é instrumento da procura, da melhora, da procura de uma forma de desenvolver, de manter a família. E esse procurar é evolução. E aqui a gente está para evoluir, para poder aprender. Mas o rico, ele tem condições de fazer muito mais. Ele tem mais tempo para poder estudar, ele tem mais tempo para poder pesquisar, investir, mais condições de ganhar. E o problema dele é o egoísmo. Quantos e quantos falam assim: se eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar. Eu vou ajudar o centro espírita, o asilo, eu vou ajudar uma escola. A gente não precisa de dinheiro para poder ajudar essas entidades. Muitas delas precisam de pessoas para poder voluntariar, trabalhar, ajudar. Um asilo, dar banho nos velhinhos. Nós temos na vida dois extremos: as crianças e os idosos. As crianças, como se diz, de certa forma, são mais acolhidos do que os idosos. A nossa geração está deixando muito a desejar com essa fortuna de conhecimento que são os idosos. O tempo que a gente tira para conversar, no acolhimento fraterno também atendemos idosos, só não atendemos crianças. Sozinhos, né? Atendemos com os pais. Mas no acolhimento fraterno atendemos idosos. Quando chega um desses para poder ser acolhido, com aquela fortuna, com aquela bagagem de conhecimento, por tudo que já passou, ele está querendo falar sobre a vida dele, sobre a fortuna dele que está espalhada na cidade,
o Estado, a fortuna que não procura ele, filhos e netos. Por quê? A tecnologia não deixa. Prefere os filhos, os netos, né? Vão nas casas dos avós, ficam lá no celular. Antes eles iam brincar de pique, de quebrar as roseiras do jardim, e não sei o que mais. Hoje não. Hoje tudo senta, fica ali, todo mundo mudo, celular. E ele, com uma fortuna de conhecimento para poder ensinar os netos, os filhos. Então, quando eu falo que hoje eu estou ajuntando fortunas, é porque eu aprendi a escutar e aprendi a falar. Ainda preciso de muita coisa, reconheço. Mas o aprendizado dessa fortuna que é o relacionamento humano, o escutar outra pessoa, é diferente. Eu mudei o que eu ia falar aqui hoje. Eu ia falar estritamente do tema dinheiro. Mas esse tema já está batido. Então eu busquei essa fortuna que é o relacionamento humano. O que está faltando hoje na sociedade, o desrespeito que temos um para com os outros. Hoje, antigamente tinha baile, né? Todo mundo pegava, os homens tudo de terno e tal, as mulheres aqueles vestidos grandes e rodados. E ali elas estavam perante a sociedade, bem comportados, bem comportadas. Hoje chegam lá no baile, cada um quer extravasar mais. Com a roupa mais cara, com o carro mais caro, com a festa mais comentada da cidade. Gasta-se fortunas para isso. Só que chega dentro da festa, tem outra pessoa com um vestido mais caro, com um carro mais caro. A fortuna hoje é tóxica. Gastam fortunas com isso, com essas roupas caras, festas caras, e não é capaz de dar uma cesta básica. Não é capaz de contribuir com uma instituição que ajuda. Nós temos que gerir nossas fortunas, tanto material quanto espiritual, pensando, enxergando que somos imortais. Porque se não começarmos a colocar o nosso coração dentro do tesouro que Jesus nos ensinou, que é o amor, lá na frente, nas próximas reencarnações, nós vamos ser cobrados. Melhor ainda, podemos ser cobrados ainda nessa. Só isso, doutor. Meus caros amigos e irmãos do Ideal Espírita, tanto aos presenciais aqui quanto aos internautas, uma boa noite. Caro e dileto amigo Adriano, colega com quem tenho a honra de dividir a mesa aqui nesta noite, mesa de estudos. E falar depois de tudo o que você já explanou, talvez seja um pouco desnecessário, mas nós ainda temos um tempinho, né?
E como você bem disse, veio preparado para falar do dinheiro, né, do tema fortuna relacionada a dinheiro, e acabou ampliando muito esse conceito, que realmente transcende a parte material. E nesse particular, de relacionar o sentido de fortuna a dinheiro, nós tivemos e ainda estamos passando por uma experiência das mais claras, que é essa pandemia Covid-19, que coloca aí o dinheiro, propriamente dito, como de nenhuma utilidade, diante de uma severa, vamos dizer, época em que a humanidade se vê assolada por uma coisa invisível e tão destruidora. Isso tudo nos traz a reflexão e o objetivo desse estudo, de todo esse capítulo que estamos estudando, não se pode servir a Deus e a Mamon. A essência de todo esse capítulo é justamente o desprendimento dos bens materiais. Desprendimento que procura nos alertar de que o apego ao bem material, e o símbolo maior dos bens materiais é o próprio dinheiro, não é? Essa visão materialista, isso não resolve o nosso problema. O Evangelho, em diversas partes, é muito enfático. Jesus, quando recomenda para a gente guardar e ajuntar tesouros no céu, que é o verdadeiro tesouro, está nos chamando a atenção para esse tesouro espiritual, né? O desprendimento, o apego excessivo ao materialismo. E quando às vezes também nos confundimos e passamos a maldizer a questão da abundância financeira, da fortuna, da riqueza. Não é assim. A riqueza, a fortuna não carrega em si uma maldição. Aqui mesmo nós acabamos de ler que a fortuna, os bens devem ser empregados para a satisfação do bem comum, para a melhoria da própria, vamos dizer assim, da própria sociedade, por parte daqueles que detêm, que são administradores temporários desses valores, porque a fortuna em si, quando ela é, vamos dizer assim, neutra, ela por si só é neutra. O colorido dessa posse, desses bens, dessa fortuna, vai ser dado pela consciência espiritual que maneja esse recurso. Então ela por si só não é nada. Depende de nós darmos a ela a destinação do melhor interesse do nosso semelhante. Então, toda a reflexão desse capítulo resulta nisso. Quando a gente vê aqui os diversos subtítulos, utilidade providencial da fortuna, e aí a gente já transcende aqui para a parte não só material, espiritual, né, como o Adriano bem explanou, ele pontuou muito isso. E tudo aquilo que a gente consegue ajuntar, amealhar de bom, faz parte desse conceito fortuna, não é propriamente o dinheiro, né? Então a utilidade providencial de tudo isso não é senão a caridade. Mas essa caridade aqui, falando dos dois pontos, do lado material e espiritual, não se limita à assistência material, mas é justamente o que o Adriano dizia, o relacionamento, a retomada desse interrelacionamento,
dessa amizade, dessa fraternidade, que em razão da tecnologia parece estar um pouco esquecida, um pouco abandonada. E a gente precisa, nesse momento, retomar essa conceituação, sobretudo com essa lição inigualável da pandemia que ainda estamos enfrentando. Ela veio colocar aí um isolamento em tudo, provar que o poder econômico nada pode diante dela, e veio, parece que, provocar a união das pessoas, porque durante muito tempo, durante esses 2 anos praticamente, o abraço foi abolido, a proximidade das pessoas foi abolida, e nós sentimos o quanto isso é pesado. Nos leva a refletir, então, qual o verdadeiro valor, o que deve ser levado em conta para a nossa vida, para o nosso bem-estar, não é? E tudo o que a gente leva, então, de bom é justamente isso. São esses tesouros amealhados no plano espiritual. Conselho do próprio Mestre Jesus. Tesouros amealhados e guardados no céu. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se você for mais do lado espiritual, ali estará o seu coração. Se você for muito do lado material, ali também estará o seu coração. O seu apego excessivo aos bens materiais. Então, nesse capítulo todo, e que aqui se desdobra, na quarta-feira nós tivemos aí a primeira parte que fala do emprego da fortuna, ela se desdobrou no item 11, agora 12 e 13, e depois vai passar ao 14, que é o desprendimento dos bens terrenos. A gente vem se questionar, e o Adriano disse muito bem, tanto a riqueza quanto a abundância, a fortuna, né? A riqueza, são provas que nós vivemos. Porque nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. E foi com o passar do tempo, com o nosso desenvolvimento, com o nosso progresso em todos os sentidos, foi que nós passamos a adquirir o que se chama de tesouro, que você fez referência muito bem, Adriano, ao conhecimento que a gente vai adquirindo com os anos, né, com a chegada aí da idade. Vamos amealhando essas experiências inigualáveis que às vezes a gente ousa desprezar. Então, criados simples e ignorantes, à medida em que nós vamos passando a nossa existência de acordo com as leis do trabalho e do progresso, logicamente vamos nos diferenciando, porque quem trabalhar mais, quem buscar mais, terá mais, quem buscar menos, terá menos. Aí vem a desigualdade a ponto disso, vamos dizer assim, desaguar num desnível social propriamente dito, de termos pessoas sem nada e pessoas com tanto. Mas tudo isso é prova, para quem está na doutrina espírita sabe disso, e a fortuna, a riqueza é uma prova bem mais pesada do que a própria miséria, porque ela tem um poder de arrastamento muito maior, não é? Quem está ali sem nada, ele parece que desprendido já do mundo materialista, ele tem maior tendência de buscar a parte espiritual, enquanto que o que tem muito, com medo de não ter nada daqui a pouco, então se apega muito àquilo e aí, às vezes até duvida da existência do próprio Criador, levado pela cegueira das posses abundantes. Então, nesse capítulo aqui, a gente tem a desigualdade das riquezas, que não é castigo, mas é simplesmente prova que nós mesmos escolhemos aí no plano reencarnatório, porque às vezes tivemos uma existência em que fizemos mau uso do que era colocado ao nosso dispor, e aí a gente
vai lá na parábola dos talentos e vê que o Senhor distribuiu talentos entre os seus servos, e aquele que desenvolveu, aquele que, vamos dizer, multiplicou o que tinha de talento, e talento lá está na linguagem figurada de dinheiro, mas a gente sabe, toda a linguagem do Evangelho, ela é uma linguagem figurada e que não deve ser interpretada literalmente. A gente tem que contextualizar e ver que Jesus ensinava através dessas parábolas, dessas figuras de linguagem, justamente porque o povo daquela época tinha uma inteligência um pouco circunscrita, não seria capaz de entender uma linguagem mais refinada e mais profunda. Então se ensinava ali com os elementos que se dispunha na hora ali do, vamos dizer assim, do ensinamento. E quando nós falamos nos talentos lá, que o servo que desenvolveu esses talentos multiplicou, o que nem tanto multiplicou e o que nada multiplicou, e que dele até o que ele já não tinha foi tirado ainda, justamente porque ele não valorizou isso, esses talentos nada mais são do que o conjunto de todos os bens dados ao homem por Deus, tanto materiais quanto espirituais. E aí vem a parte da lei do trabalho, que a gente tem realmente que trabalhar. O universo é dinâmico, não para hora nenhuma. O Criador não criou, não fez a criação e parou. Está em movimento. A dinâmica é essa. O universo é dinâmico. Então, através dessas leis divinas, lei do trabalho, lei do progresso, nós vamos experimentando aí a nossa capacidade. E, claro, vamos obtendo o retorno disso que fazemos. Se trabalhamos, obtemos o resultado desse trabalho. E se não trabalhamos, ficamos ali sem esse resultado. E assim a alternância de posições nas diversas existências que o espírito assume. Porque talvez pense assim, mas o miserável reclama e nasceu mesmo para ser miserável. Não. Aquilo é um momento, é uma prova que ele está passando. O Criador nos criou para sermos felizes. Ele não criou a infelicidade como responsabilidade sobre nós. Fomos criados para a felicidade. Se infelicidade temos é porque fizemos algo, é porque plantamos assim. E certamente vamos colher. Então, dentro desse capítulo todo, nós temos o desenvolvimento aí desses subtítulos. Vem falando da desigualdade das riquezas, que está lá na parábola dos talentos, é o mérito de cada um. Então a gente não pode interpretar a riqueza como maldição e nem a miséria como maldição. Não é? A verdadeira propriedade, porque tudo passa, isso a pandemia está provando aí. Quantos bilionários já não passaram lá para o plano espiritual sem nada poder fazer? Não tinha dinheiro que conseguisse pagar um simples respirar aliviado. Nós estamos falando aqui justamente da pandemia que proíbe o ser humano de respirar. Dinheiro nenhum do mundo conseguiu repor essa respiração livre e tranquila. Então, a verdadeira propriedade não é essa do materialismo, são os valores morais. Tudo aquilo que nós podemos levar deste mundo, só os bens morais, parte espiritual. E tem também o emprego da fortuna, que é a prática das boas obras. Quem tem essa responsabilidade de administrar algum bem material, capaz de promover o bem social, de ajudar alguém, né, de manter a sobrevivência de outros irmãos, ele é, vamos dizer assim, chamado a fazer isso. Esse seria o bom uso aí, o bom emprego da fortuna, a prática das boas obras. E finalmente o desprendimento dos bens terrenos, que a gente sabe, né, nós espíritas, sobretudo, sabemos que tudo vem de Deus e tudo a Ele retorna. E dentro dessa certeza, por que nós insistimos então nessa questão de apego aos bens materiais, né? A ponto
de nos adoecermos por causa disso. Aqui, ainda na leitura, menciona de perda de noite, de sono, de adoecimento, de preocupação, sendo que o Mestre Nazareno sempre nos alerta: não vos preocupeis com isso. Tudo passa, tudo isso passa. O que é que a gente leva dessa curta existência aí sobre a face da terra é justamente esse acervo, essa riqueza, essa fortuna moral. Então, esse capítulo em si, ele encerra essa exortação feita pelo Mestre. Em todos esses episódios por ele referidos aí, né, cada uma das parábolas com essa finalidade, de nos chamar a atenção para a prevalência dos bens morais, espirituais. Só uma coisa que me veio aqui agora. E o homem não aprendeu ainda não, né? Porque estamos com uma guerra aí, que, se a gente for analisar, cada um de nós tem uma pequena culpa ali. Nós vibramos com coisas erradas, com a má notícia. O que mais nos chega é notícia ruim. É o que vende, né? E ali a gente fica vibrando no negativo, fica vibrando sem o compasso, né? Sem sintonia com o amor de Deus. E com isso a gente vai abrindo várias situações para poder ocorrer várias coisas erradas. Uma coisa que eu esqueci de abordar na primeira fala minha foi que quem é rico não está condenado ao inferno, né? Que não existe, o inferno está na própria cabeça. E também o pobre, miserável, não está já com a passagem em compra para o céu. Porque quantos e quantos na pobreza conseguem evoluir espiritualmente, conseguem estudar, criar um negócio, mas quantos que entram na criminalidade, quantos que entram nos vícios da droga, do tráfico, prostituição, e culpam a pobreza. Sim, a pobreza, só que a pobreza espiritual ali também. E com isso, com esse pequeno comentário sobre que nem o rico nem o pobre ainda não tem o seu caminho correto, é a gente que constrói, cada um, nesse amar, nesse relacionar, é que vamos descobrindo os nossos caminhos, para que nós estamos aqui. É através das nossas fortunas que damos condições do progresso, cada um entrando ou com dinheiro ou com trabalho, ou com estudo. Então, temos que aprender a cultivar os dotes, os dons que Deus nos dá, saber entender e utilizar para o bem, porque assim vamos colher coisas boas, amizades, amores, e a tão falada salvação
que nada mais é que a nossa evolução. Só isso, muito obrigado.